do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado, rogando as bênçãos de Deus, a proteção espiritual de Jesus e a assistência espiritual dos benfeitores espirituais, a fim de que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Nós combinamos que este mês de janeiro e o primeiro domingo de fevereiro nós teremos as palestras que vão ser novamente para todos nós uma advertência sobre o problema da evangelização infanto-juvenil. Virá uma palestra com o título Deveres dos Pais, e uma palestra com o título Interação Centro Espírita Lar Centro Espírita. Nós vimos na semana passada que o assunto do Novo Testamento ligado à questão do casamento em tempo de tribulação. E na semana retrasada foi feita a estabilidade da família. Na outra, respostas acerca do casamento. Então, desde 1, 2, 3, 4, mais de 4, umas 6 semanas, coincidentemente o tema tem sido casamento, lar, falando de responsabilidade. Então, hoje, parece que Paulo deu um salto gigantesco. Então, o tema é acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. É na sequência do Evangelho de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem não são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem certas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos,
golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Bom, então o Paulo, depois que ele fala de família, de casamento, ele entra nesse assunto. O que ele quer dizer aqui? Existiam, naquele tempo, mais pessoas pagãs do que pessoas judaicas, e no caso daquela época de Paulo, cristãs. Então o mundo era pagão. E o mundo pagão adorava ídolos e fazia sacrifício a ídolos. Em grande escala. Os próprios judeus ainda faziam sacrifícios. Eles faziam sacrifício. O que eles faziam? Dependendo da posse e do fato que acontecia com eles, eles iam sacrificar no templo. Eles iam no templo, compravam algum animal e sacrificavam o animal. Tinha o local do sacrifício. E dizem que não era coisa boa, não. Era brabo o negócio. O local do sacrifício era um local de vibrações baixíssimas. E era a crença dos judeus, era assim que eles acreditavam. Agora, as pessoas faziam sacrifícios aos deuses, mas comiam as coisas. Vou matar um boi e vou jogar fora? Comiam. E o que ele fala aqui? Ele fala que se o indivíduo tinha conhecimento e ainda fazia isso, ele dava um mau exemplo, contaminava os fracos, contaminava as pessoas. Por quê? Porque as pessoas seguiam o exemplo. Eles viam aquilo, faziam igual. Hoje ainda tem muita gente que faz pequenos sacrifícios porque vê o outro fazer. Se a gente for olhar bem, no rito católico tem lá um momento de sacrifício, que não é matando ninguém. Para o que eles fazem lá, aquilo é um sacrifício. Em outros segmentos religiosos, tem sacrifícios, tem oferendas, tem tudo isso. O Espiritismo é a religião da fé raciocinada. A gente sabe que não tem valor espiritual nenhum você fazer qualquer coisa que tenha um caráter de sacrifício ou de oferta. Não tem valor espiritual absolutamente nenhum. Então, quem ainda pensa que tem, deixa isso para lá. Vamos raciocinar. A questão é essa: o que valor espiritual tem um gesto, um sinal X? Não tem valor nenhum. Então não tem idolatria. Não se faz nada para ídolos. Tá certo? Jesus seria o nosso ídolo. Mas qual o sacrifício que nós temos que fazer? O sacrifício que agrada a Deus, qual é? É a eliminação de seus vícios, de suas tendências, das suas vocações negativas, das suas tendências negativas. Esse que é o sacrifício diário que a gente tem que ir fazendo sempre. De modo que ele faz toda essa colocação, era o modo de pregar para aquela época. Então não existem ídolos no Espiritismo. Não se sacrifica nada. Devemos dar bom exemplo em todo sentido. Em todo sentido. Sem rituais, sem nada que esteja fazendo o indivíduo se fixar em alguma coisa. A não ser na reforma íntima para agradar a Deus. Ok?
Então, na semana passada, fizemos uma abordagem aqui sobre a questão da evangelização. E vamos continuar, porque, na verdade, nós fizemos a palestra até onde deu a hora. E nós vamos hoje fazer aqui umas considerações, não são, assim, a definição final de tudo, porque é muito difícil você pegar a literatura espírita e conseguir fazer uma síntese de tudo, porque existem muitas fontes, existe muito material, mas eu quero fazer uma consideração antes. Até a metade do século passado, não existia evangelização infanto-juvenil. Criança não ia ao centro espírita, quem ia ao centro espírita era adulto. E não existiam estudos como existe hoje no centro espírita. Não existia. Quando a codificação fez 50 anos, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Quando chegou em 1955, presta atenção, 98 anos depois, os espíritos começaram a escrever, através do Chico Xavier, mensagens importantíssimas, dizendo assim, olha, vocês têm que estudar a codificação espírita. Vocês estão lendo uma frase por semana no centro espírita, isso é pouco. É necessário criar o estudo metódico, sistemático, continuado da obra da codificação. Então eles começaram a puxar a orelha. Isso, quem foi que escreveu? Emmanuel, André Luiz e vários espíritos que tinham vivido no Brasil e tinham acompanhado o crescimento do espiritismo no Brasil e sabiam da deficiência que era o estudo no Brasil, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então os espíritos vieram da mensagem. Eles não falaram assim, vamos ter agora a comemoração dos 100 anos e vocês não aprenderam nada. Eles não falaram assim, eles vieram dando conselho. Olha, presta atenção. E deram inúmeros conselhos através de várias mensagens, espíritos respeitáveis. E aquilo não fez um efeito imediato, não. Não fez. Eu não conheci pessoalmente, lógico, o Leopoldo Machado. Mas, e aqui ninguém conheceu? Você conheceu? Não. O mais idoso aqui é o Saulo, né? É o veterano, não conheceu. Nós não conhecemos Leopoldo Machado. Nós sabemos do trabalho dele. O Leopoldo Machado, ele viajava pelo Brasil. Era baiano. Viajava o Brasil todo. Ele criou a Caravana da Fraternidade. A Caravana da Fraternidade era uma montoeira de gente que saía daqui, ia para outro estado, ia para o interior, visitando as cidades, ajudando a fundar centro espírita, mas principalmente ajudando a fundar mocidades espíritas, que não tinha. Então ele falava assim, vamos parar de fazer espiritismo de mortos e vamos fazer espiritismo de vivos. O que quer dizer isso? Parem de fazer só reunião mediúnica, com comunicações de espírito, e vamos fazer reunião de vivos estudando o espiritismo. É o que nós fazemos aqui no centro, reunião de vivos. A reunião de mortos não são tantas e são privativas. A reunião de vivos estão abertas, está aqui, está aberta, é uma reunião de vivos. Alguém está morto aí? Alguém está dormindo, mas morto não está. Eu fico sempre de olho em quem está dormindo. Eu estou de olho. Então, nós, na década de 70,
Na década de 70 foi que o movimento de evangelização infanto-juvenil surgiu, e surgiu com um vigor muito grande. Onde, na semana passada, nós mostramos para vocês uma mensagem, vocês leram aqui, do Júlio César Grande Ribeiro, e a mensagem foi escrita pelo Estevão. Olha só, Estevão do livro Paulo e Estevão. Não duvidem. O guia espiritual do Julinho foi Estevão. Eu mostrei a foto dele aqui. Será que está aqui? Está aqui, Anilson? Eu mandei claro. Está aqui? Aí, não, esse é o Divaldo. O Julinho é esse rapaz aí, ó. Um médium extraordinário, que eu conheci, fiz palestra lá na casa que ele fundou em Vila Velha. Era uma pessoa fantástica. Então, ele recebeu a mensagem do Estevão, que era guia espiritual dele. Como Joana, guia espiritual de Divaldo. Quem foi Joana? Foi Joana de Cusa, viveu na época do Cristo e era assim com Jesus. Quem foi Estevão? Estevão veio depois. Era judeu, que teve que viajar, foi parar lá na Casa do Caminho e tornou-se o verbo mais importante na pregação do Evangelho. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas era discípulo de Jesus, que chegou depois. Então, ele me escreve uma mensagem que vocês leram na semana passada. Daí surge, então, o movimento de evangelização infanto-juvenil na década de 70. Ora, entrando a década de 60, nem estudo sistematizado existia. Para vocês observarem como é atual, moderno esse movimento que nós fazemos, essa luta que nós fazemos para o estudo do Espiritismo. Eu conheci muito espírita que ia ao centro espírita mais de uma vez por semana e nunca vi levando criança. Não levavam criança. Aí surgiu o Leôncio de Albuquerque, que foi baseado na evangelização da criançada e da juventude. Aí surgiu um trabalho de evangelização na casa de Aureliano, também não tinha, depois surgiu. Mas tinha a Umen e o Leôncio, em Niterói. Aqui em São Gonçalo, eu não me recordo, mas praticamente não tinha centro espírita onde tinha fluxo de crianças, de jovens. E o Leopoldo Machado, ele trabalhou muito para isso, deixou realmente um nível de consciência muito bom. Então, nós estamos reunindo essa matéria para vocês entenderem como vocês têm a responsabilidade. Acabou o espiritismo de mortos. O espiritismo antes da criança nascer, já tem que estar no espiritismo. O espírito programa a reencarnação, a gente sabe disso. Aí ele chega aqui, encontra um lar sem estrutura e vai no centro espírita quando começa a andar e encontra um centro espírita sem estrutura. Como fica isso? Aí chega no centro espírita, tem meia dúzia de jovens evangelizando. Como é que fica isso? O jovem se prepara para ser evangelizador. Mas eu também vi muito a pessoa dizer assim, chama os jovens aí que eles vão tomar conta das crianças. Não é tomar conta. Tomava conta. Depois o nível de consciência surgiu. Eu não estou aqui para tomar conta, estou aqui para evangelizar. Mas o que é que precisa para o sujeito se evangelizar? Estudar. Para se tornar evangelizador. Ou melhor, o que é que precisa para a pessoa ser evangelizadora? Se evangelizar. Então, se eu fosse reunir matéria para falar disso tudo que os espíritos falaram, nós íamos ficar o ano inteiro estudando. Páginas e mais páginas, colocações e mais colocações, repetições e mais repetições. Porque é na repetição continuada que você aprende, que você se prepara, que você se torna trabalhador. Então, vamos começar com essa frase de Viana. Educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Nós vamos ter no futuro aqui palestra falando quem é Viana de Carvalho, quem foi, quem é.
quem foi e quem é Bezerra de Menezes, relembrando para vocês. Tá certo? Esses espíritos foram os espíritas da primeira hora. Evangelização espírita infanto-juvenil é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Boa definição, clara, simples e objetiva. Sua ação visa promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Proporcionar o estudo da lei natural que rege o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, que vocês que estão nos grupos aí, que já estudaram o livro Iniciação Espírita, viram lá, eu fiz questão de no grupo mostrar no preâmbulo essa frase que está aqui. Proporcionar o estudo da lei natural que rege o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então está lá no livro que é o Espiritismo. E oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Aí vem aqui a autora do texto, é a Cecília Rocha. Cecília Rocha foi a pessoa que desencadeou no Brasil todo esse movimento de evangelização infanto-juvenil. Ela era gaúcha. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais desenvolveu esse trabalho de evangelização, onde mais se estudava a doutrina, de onde mais saíam orientações para o movimento espírita do nosso Brasil. Na instituição espírita, a atividade de evangelização abrange as aulas de evangelização espírita, momento especial de convivência, aprendizado, reflexão, compartilhamento de experiência e construção de vínculos de amizade e de fraternidade entre as crianças e os jovens frequentadores. Então, é uma atividade que tem várias finalidades. Como é que alguém vai trabalhar com essa ideia, fazendo uma atividade, vendo que aquele ali é um momento especial de convivência, de aprendizado, de reflexão, de compartilhamento de experiência? Quem está preparado para isso? Para promover isso aqui? Tem que estar preparado. Então, chama os jovens para eles irem evangelizar, não chama não sabem nada, estão cheios de conflitos ainda, vamos preparar os jovens. Passa pela mocidade, entra no ESD, depois que entra no ESD, vai fazer curso de preparação. Aí vem a palestra primeira, espiritizar, qualificar e humanizar. Preparar-se para ser evangelizador é se qualificar. A ação evangelizadora envolve ainda pais e familiares, convidando-os a participar de grupos ou reuniões voltadas ao estudo de temas relacionados à vida em família, fundamentos à luz da doutrina espírita. Quando o indivíduo está no estudo sistematizado da doutrina, ele está fazendo isso aqui. Tem centro espírita que o pai vai para uma reunião e o filho ou o jovem vai para outra. Mas ele ainda tem que voltar ao centro espírita depois, uma outra vez, para fazer o estudo sistematizado. Nós juntamos tudo, consideramos o estudo, a preparação dos pais à palestra. E quem quer mais, candidata-se ao estudo sistematizado da doutrina, que uma grande maioria de vocês está. A relevância da tarefa é destacada por vários benfeitores espirituais, dentre eles Guilherme Ribeiro, que foi o que traduziu a codificação, e vocês têm o livro, ao afirmar que é imperioso se reconheça na evangelização das almas, tarefa da mais alta expressão na atualidade da doutrina espírita. E Viana de Carvalho, ao sintetizar que a evangelização espírita infanto-juvenil
à evangelização cabe a indeclinável tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá atender, edificando a nova sociedade do amanhã. Então, o centro espírita tem que ter a evangelização infanto-juvenil. Tem que ter. Os pais que não querem aproveitar para os filhos estarem na evangelização, a responsabilidade é deles. É deles. A gente viu aqui que envolve pais e familiares. Não querem, a responsabilidade é deles. Mais tarde, todos nós vamos prestar contas à nossa própria consciência. Não tem juiz lá de fora, o juiz está aqui dentro. E aí o evangelizador, quem é esse camarada? Tem muitos textos, eu fiz aqui uma síntese para vocês, os membros do grupo de estudo vai depois estudar a apostilinha, essa apostila pode ficar com vocês, para vocês ficarem com referências. Então, tá aí. Eu acho que da semana passada eu passei esse slide, não passei? Vamos repetir. Está no livro Espiritismo de A a Z, que é uma coletânea. Ele é muito mais que um monitor, é o companheiro, o amigo, o conselheiro. Como é que eu posso ser conselheiro? Se eu sou um jovem ainda que não tem experiência, vivência. Então, é muito mais importante que um adulto, uma mãe que já tem experiência, um pai se candidate a ser evangelizador, do que o jovem que não tem experiência nenhuma. Ele pode ser um monitor. Então, ao invés de ter do jovem ser um evangelizador, ele vai ser um monitor. Aquele que dá vida e dinamismo à aula, aquele que impregna os conteúdos de lição com o calor da certeza que tem na tarefa que realiza. Tem que ter certeza. A gente não precisa ter um cabedal de conhecimento, mas tem que ter experiência. Senão, você não vai liderar um grupo de crianças, não vai mostrar para ela, etc. Não é um mero transmissor de informações. Os conhecimentos por ele veiculados guardam a pujança da sua fé e do seu ideal. Se você não tem fé ideal, não vá. Não vá. Vale-se dos recursos técnicos, pedagógicos, indispensáveis, mas utiliza o amor como técnico por excelência. Valeu a pena relembrar? Valeu ou não valeu? Quem faltou semana passada, está vendo hoje. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se a corrigi-lo do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Falei isso semana passada. Ou falei da roseira lá do meu prédio, que tinha só uma haste, dava uma flor bonita e não precisava de mais nenhuma, bastava uma. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Como ensinar? A gente viu, vou repetir, porque hoje eu finalizo o meu tema, semana que vem é deveres dos pais. O ensino por autoridade e a educação às avessas. Então, não se pode dizer, faça que eu estou mandando. Tem que ser faça porque eu também faço. Você faz isso aí porque é isso que eu faço. E é isso que você tem que fazer. Que é o melhor. Se é o melhor para mim, é o melhor para você. Oblitera a mente, ofusca a inteligência, ensombra a razão, atrofia a vontade, mecaniza e anquilosa a alma do educando. Então, o evangelizador ele tem que ter diálogo, ele tem que ouvir. Quem não ouve, não ensina. Quem não deixa o evangelizando se expressar, não evangeliza. Quem não deixa o filho falar, não conhece o filho. Não conhece. Ah, ele é um capeta, mas é o que você está vendo que ele é. Ele vai ter que deixar de ser capeta e se tornar um anjo. Como é que você vai fazer ele se tornar um anjo se ele é um capeta? Como é que você vai conhecê-lo? Ele tem que ser livre, expressar-se.
O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e envolve o problema da educação. Baseando-se no ensino do apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece a mente. Então, vamos relembrar qual era o adjetivo mais adequado ao Allan Kardec. Ele era o bom senso encarnado. Eu tenho que seguir Kardec, eu tenho que ter bom senso. Então, seguindo, o Evangelho deve atentar para o seguinte: primeiro, que haja sempre diálogo, que seja informal, franco e oportuno. Segundo, que nesse diálogo a criança se sinta à vontade para expressar seus pensamentos, isto é, que exista um espaço aberto para ele falar. Terceiro, que as experiências sejam sempre aquelas relacionadas com o momento. Não adianta você ir lá evangelizar a criança e a criança descambar e todo mundo, daqui a pouco você mesmo já saiu do rumo, daqui a pouco você se perdeu, não sabe o que você está ensinando para a criança. Tem que se tratar do assunto. Então eu tenho dito às evangelizadoras, aos evangelizadores, não interessa chegar na sala de aula e colocar uma carreta de assuntos para a criança e ela sai dali sem saber nada. Tem que se trabalhar um assunto. A aula tem que ter um objetivo, não adianta ter 5. Que a criança não vai comportar isso. Então você tem que procurar trabalhar um assunto para a criança naquele dia, ela assimilar um conceito, ir para casa com aquele conceito. Eu repito que eu tenho experiência tirada da sala de aula, onde o que eu ensinei na evangelização, a criança chegou em casa e corrigiu o pai na hora. E o pai, que estava pouco ligando para o crescimento da filha, zombou do que a criança levou de conhecimento que era o correto. Zombou da criança. Só que ela veio e falou que o pai zombou dela. Pronto, aí começou, né? Eu falei, para aí, senão daqui a pouco o pai não deixa ela vir mais. Vamos devagar? Chega lá, cuidado com seu pai. Cuidado com seu pai, hein? Que ele que deveria estar te ajudando e vai te tirar da evangelização. Que as experiências sempre aquelas relacionadas com o assunto, momento. Que o educador esteja sempre atento às atividades e atitudes da criança para que, a partir delas, possam sair as informações úteis à sua educação. E, repetindo, como foi na semana passada, que nos momentos em que a criança denote suas más tendências, isso vale na sala de aula, vale em casa, vale na rua, no shopping, onde você estiver. Mostrou uma tendência, a correção seja feita na hora. Entenderam, gente? Na hora. Com muito tato, sabedoria e carinho, mas demonstrando firmeza nas palavras, procurando sempre ressaltar o lado positivo e nunca o negativo. Porque o mal, segundo André Luiz, não merece comentário, você não tem que ficar falando do mal. Resolveu, está resolvido. Aprendeu, vai testar depois. Não tem que ficar um dia repetindo. Bom, então, isso aqui repetido, vamos seguir. Qual sucedeu a mensagem do Cristo que pôde mudar as estruturas do Império Romano? Em sua época, o Espiritismo, a seu turno, vem hoje lançar as bases da nova humanidade, colocando suas fundações no solo virgem da infância e da juventude, encarregada de conduzir amanhã o homem do porvir, a cultura do futuro. Então você não sabe quem é seu filho. Não sabe. Se bobear, a gente que evangeliza e que faz reuniões mediúnicas e faz reuniões de desobsessão, sabe mais quem é o seu filho que você. Porque os espíritos vêm falar. E a gente, não fala nada, fica quieto. E tenta ajudar. Neste sublime cometimento, porém, a floração infanto-juvenil, rodas do progresso do amanhã que avançam pelos pés do presente, assume a grandeza de um desafio que nos cumpre aceitar, conjugando esforço em ambos os lados da vida, para conduzir com segurança e sabedoria, evitando
os lamentáveis erros transatos. O homem será o que da sua infância se faça. É ou não é uma verdade? É ou não é? Acorda e diz sim ou não. É. O homem será o que da sua infância se faça. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado, e este assume a posição de homem traumatizado, violento. A criança desdenhada ressurge no adolescente inseguro que modela a personalidade do adulto infeliz. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, olha que frase, ó, isso é bom colocar bem no espelho do banheiro, né, para todo dia que chegar no banheiro olhar. A criança é sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundado, já está lá. Se você não semeou, não vai fecundar no jovem. E o adulto é a seara em produção, é o trigal maduro. Ou não. Quem educa cria os valores ético-culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. Então, veja bem, educar é uma coisa, evangelizar é muito mais. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Eu digo e repito, já conversei com muitos espíritos que nunca ouviram falar de Jesus. Não ouviram. Não adianta falar assim, o Messias já veio. Nada. Que ele tem mais de 3.000 anos com a mente anquilosada. Não adianta. Veio do Egito, veio da antiga região da Galileia. Antes de Jesus, se você fala de Jesus, ele não teve experiência nenhuma com nenhuma religião, porque ele não reencarnou. E combate Jesus, combate o Evangelho, porque foi aliciado para isso. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. É da Amélia Rodrigues, que tem uma lavra mediúnica através do Divaldo extraordinária. Quem evangeliza uma criança prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro. Então, quando você está evangelizando aqui, você está preparando para si mesmo alguma coisa para o futuro. Então, vamos ver aqui algumas qualidades do evangelizador. Sua ação deve ser pautada nos princípios da fraternidade, do afeto e da fidelidade doutrinária, de modo a oportunizar às crianças e aos jovens momentos de aprendizado e de convívio com vistas ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, você está preparado para isso? Tá? Para ter uma ação verdadeira, assim como um preceptor de crianças numa casa, numa sala, e agir assim? Pautar tudo na fraternidade, no afeto da fidelidade doutrinária, dando oportunidade para a criança? Está preparado? Se não está, você pode se preparar. Eu sempre falo sem crítica maldosa. Que as pessoas falam assim, amanhã nós vamos evangelizar. Aí eles vão, pegam um monte de folhetinhos da igreja, carimbam lá o endereço da igreja, e eles passam pelo bairro inteiro entregando os folhetinhos. Para eles estão evangelizando. Para nós isso não é evangelizar. Isso é distribuir panfleto, é despertar para alguma coisa e tal, mas evangelizar é muito mais. Sensibilidade, coerência, empatia, responsabilidade, conhecimento. Alegria e zelo são algumas das características dos evangelizadores que buscam a construção de espaços
interativo de aprendizado e de confraternização junto aos evangelizandos. Para tanto, o evangelizador deve valer-se da adequada e contínua preparação pedagógica e doutrinária, para que não se estiolem sementes promissoras ante o solo propício, pela inadequação de métodos e técnicas de ensino, pela incipiência de conteúdos, pela ineficácia de um planejamento inoportuno e inadequado. Todo o trabalho rende mais em mãos realmente habilitadas. Esse tal de espírito Guilherme Ribeiro é muito, 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 muito sábio, porque tem inúmeros textos dele falando de evangelização, falando de estudo da doutrina. Diga-se de passagem que quando o Dr. Bezerra de Menezes passou a ser o responsável pelo trabalho de evangelização de toda a América, o Guilherme Ribeiro assumiu no Brasil a tarefa de coordenar o movimento espírita, que era a tarefa de Dr. Bezerra de Menezes. Então, no plano espiritual, ele é o coordenador do movimento espírita no Brasil. E aí a Amélia Rodrigues fala mais: avançai, isso para os evangelizadores, avançai resolutos, vanguardeiros do amanhã, acarinhando o solo do coração infantil para que a gleba do porvir não sofra o escarracho da maldade aniquilante e devastadora. O coração infantil é sacrário virgem, guardai-o. A alma infantil é débil esperança, zelai. A criança é oportunidade sagrada, cultivai. Então, os espíritos, depois dessa década de 60, 70, 80, eles mandaram mensagens e mais mensagens. E aí tem essa que eu falei, que eu realcei na semana passada, que é do Estevão: a criança e o jovem reclamam de direção no bem, evangeliza e coopera com Jesus. Quem é a criança? A criança e os jovens evangelizados agora são, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir por seus esforços próprios os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra. Então, as crianças que vocês hoje têm como filho, como neto, serão responsáveis amanhã. A criança é um espírito reencarnado, dotado de habilidades desenvolvidas ao longo de suas múltiplas existências, bem como de necessidades em fase de aperfeiçoamento. Então, eles são espíritos antigos, que já têm várias experiências, mas que têm ainda muitas necessidades para serem trabalhadas. Comece a analisar mais teu filho, comece a analisar o teu neto. Você vai ver que ele é um espírito que já é dócil para algumas coisas, já atende algumas coisas, mas você vai encontrar necessidades a serem trabalhadas. Olha, esse moleque está precisando de um puxão de orelha, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. É necessidade, não é puxão de orelha. Que tem hora que tem seu valor. A evangelização no período da infância representa ação relevante e imperiosa, capaz de contribuir com o processo de aprimoramento da criança, considerando-se que, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível a impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento, para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Está no 383 do Livro dos Espíritos. E que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então, o indivíduo lá, na época das guerras da antiguidade, ele era um guerreiro. Depois ele reencarnou e continuou ainda com intenções de guerra. E foi reencarnando, foi reencarnando, foi reencarnando. Hoje, será que ele já tirou a belicosidade que ele traz dentro dele? Tirou alguma coisa, mas não tirou tudo. Será que ele tirou o egoísmo que ele traz? Está tirando ainda. Então, traz imperfeições. Considerando a criança como ser histórico, herdeiro de experiências pretéritas,
e eterno em constante processo de aprimoramento, o tempo presente mostra-se favorável ao correto investimento na alma infantil, fortalecendo-a para a jornada reencarnatória e apontando roteiros seguros pautados na vivência do amor. Nesse sentido, Amélia Rodrigues alerta-nos que evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como um benção de alta magnitude, como a gente já viu lá atrás, convidando a todos para uma ação condizente e coerente com a mensagem cristã. A gente já viu no texto lá de trás, mas é reforço. Quem é o jovem? A criança sementeira que aguarda o jovem campo fecundado, o adubo a seara em produção. Tá certo? Já vimos também. O jovem é um espírito em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. É ou não é, garotada? Quem são vocês, jovens? Eu não estou falando de velhos, estou falando de jovens. Cadê os jovens aí? Nem estão aí, não estou vendo jovem nenhum. Tem jovem aí? Hoje está carente de jovem, hein? E quem tem está dormindo, hein? Acorda o jovem, pessoal. Para que existe cotovelo? Cadê o cotovelo? A juventude é um período propício à reflexão acerca da vida e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios, mediante os contextos e as possibilidades que apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima e do cultivo de atitudes responsáveis por meio de seu livre-arbítrio e do reconhecimento da lei de causa e efeito. O jovem tem que aprender cedo que ele é um espírito reencarnado, ainda como criancinha, que ele, aqui, está para se aperfeiçoar, para se melhorar. Que ele vai ter o livre-arbítrio, e que vai errar, mas ele tem que estar bem atento, porque a lei de causa e efeito é inexorável, ela vai funcionar. Pode funcionar já no outro dia, um mês depois, um ano depois, e se estender até a outra reencarnação ou mais reencarnações. Identifique-se nesse momento o benéfico efeito do estudo e da vivência da mensagem cristã desde a fase da infância, cujo conhecimento fortalece as almas infanto-juvenis para a adequada tomada de decisões e para a escolha de caminhos saudáveis e coadunados aos ensinamentos espíritas. Então, isso é uma pinceladinha, porque se eu for explicar quem é a criança, eu vou ficar um dia, tem tratados falando disso, espíritas e não espíritas, tem tratados falando do jovem espírita e não espírita, tem tratados e mais tratados de moral cristã e de moral cristã espírita. Então, nós não temos condições de apresentar aqui horas e horas de estudo, falando disso, porque não é necessário, vocês têm os livros e sabem muito bem. A ação orientadora da evangelização é destacada por Guilherme Ribeiro, ao afirmar que a sua ação preventiva evitará derrocadas no erro, novos desastres morais. E o Francisco Thyssen, ao expor que, dignificado pelo conhecimento e vivência dos postulados espíritas cristãos, que aprenderam na infância e na juventude, enfrentam melhor os desafios que os surpreendem, ricos de esperança e de paz, sem se permitirem afligir ou derrapar nas valas do desequilíbrio, da agressividade, da delinquência. Afeto, criatividade, movimento idealismo, arte e informação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo jovem e que, associados ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação de verdadeiras pessoas do bem. Então, minha gente, vocês, eu havia prometido, principalmente para os membros do grupo de estudo, que nós iríamos trazer para todos que quisessem um livro do Lidiênio Barreto, o livro A Educação à Luz do Espiritismo. Todo pai deveria ter esse livro. Não é
o máximo em termos assim de... É um livro simples. Porque fazer livro simples é mais difícil que fazer livro complicado. Onde você lá busca. Ele tira do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espírito, alguns textos para trabalhar aqueles textos, para você saber onde é que está no Livro dos Espíritos, para você saber onde é que está nas obras da codificação ou em outras obras. São livros que são necessários para os pais. E nós vamos ainda fazer isso. Vamos ver quem que é o livro e vamos fazer uma relação e depois nós vamos dar um jeito de trazer esse livro para que todos possam adquiri-lo. Vamos mentalizar. Vamos mentalizar o rosto do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Ele todo auxílio, toda proteção e principalmente agradecer por tudo que Ele faz em nossas vidas. Que sejamos gratos. E que tenhamos muito amor em nossos corações, muito carinho e afeto pelo nosso próximo, que possamos sempre ser caridosos e amorosos com todos aqueles que necessitam. Que o Senhor Jesus Cristo envolva cada um aqui em sua dificuldade, que no momento do passe sejam atendidos e envolvam aqueles também que deixamos em nossos lares. Que tenhamos uma ótima semana, Senhor Jesus Cristo. Ficamos com Ele hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.